Uma igreja só cresce de maneira consistente quando investe na formação de líderes maduros. Liderar exige caráter, resiliência e uma vida centrada em Cristo. Esse tema nos desafia a pensar como identificar, preparar e cuidar de líderes que sirvam com equilíbrio, visão e paixão pelo reino. É sobre isso que vamos refletir nessa palestra, Formando Líderes Saudáveis, com o pastor Ross Lockhart. O microfone aqui está vermelha a luz. Como que vocês podem nos ajudar? Agora, pera lá, vamos ver. Ainda está vermelho. He's helping us there. Good morning. Bom dia. Praise God for this day. Louvado seja Deus por esse dia. Am I the only one Eu sou o único aqui who just wants to keep praising God with the band? que quer só continuar adorando a Deus com essa linda banda de louvor. What wonderful musicians. Let's show our appreciation. Vamos dar uma salva de palmas a esses ótimos musicistas. I hope you had a wonderful night. Eu espero que você tenha tido uma excelente noite. And I'm so honored to be back with you, Eu me sinto honrado de estar aqui de volta com vocês. with my friend and colleague, Com o meu amigo e colega, Apollo Jr., o Paulo Júnior, who also deserves applause. que também merece um aplauso. I'm excited to speak to you this morning, Estou bem animado de falar com vocês nessa manhã, but I'm also excited mas também estou animado to listen and learn para ouvir e aprender from the rest of you de todos vocês aqui and our speakers e também dos nossos palestrantes throughout the day. ao longo do dia. We've been given a topic this morning Nós recebemos o desafio de falar um tema nessa manhã, entitled denominado Developing Healthy Leaders. Desenvolvendo Líderes Saudáveis. So let's get right to it. Então, vamos direto ao assunto. Often when I'm working with sessions, Frequentemente, quando eu trabalho com conselhos, pastors, pastores, I ask them the image they have of a church. eu pergunto sobre a imagem que eles têm da igreja. What image comes to mind for you? O que vem à sua mente quando você pensa na igreja? Maybe you picture a building. Talvez você imagine um templo. Maybe you picture people at prayer. Talvez imagine pessoas em oração. Maybe you picture people praising God. Talvez você imagine pessoas adorando a Deus. But those of us who are leaders Mas aqueles de nós que são líderes know that the church sometimes sabem que a igreja, às vezes, looks more like this. parece mais com isso. Os slides, por favor. Com isso. Por aí. This is what I call the pirate ship exercise. É isso que eu chamo do exercício do barco pirata. Each character in this cartoon Cada personagem nesse desenho has a number attached to them. tem um número associado a ele. And I invite leaders E eu convido os líderes to contemplate who they are para tentar descobrir quem eles são in the local church. na igreja local. Are they at the very top of the mast, Estariam eles no lugar mais alto ali, waving the flag? segurando a bandeira, Follow me, friends, to Jesus. dizendo: me sigam, pessoal, até Jesus? Are they more strategic Seriam eles mais estratégicos? in the little nest, Talvez ali no pequeno cesto, looking out to the future? com a luneta, olhando para o futuro? Or are they, as elders sometimes see us, Ou seriam eles, como os presbíteros algumas vezes nos veem, as the captain behind the wheel? como o capitão atrás ali da... Como que chama isso? O pessoal já descobriu. Or do they feel part of a team? Look at them pulling up the anchor together. Ou eles seriam parte de um time, por exemplo, como esses que estão puxando aqui a âncora para cima? Or do they feel that things are changing too quickly? Ou são eles essas pessoas que sentem que as coisas estão mudando muito rápido? Do you see the person at the front of the ship
Você consegue ver a pessoa bem na frente do barco, trying to hold back everything, tentando segurar, or sometimes things are moving so fast ou às vezes as coisas estão indo tão rápido they feel left behind like the person on the pier. que eles se sentem como essa pessoa que está deixada para trás. And once they've identified who they are, E uma vez que eles identificam quem são eles na igreja, I invite them to imagine others in the church eu os convido a imaginar outros líderes na igreja, who match some of these other descriptions. que talvez se identifiquem com alguma dessas descrições. The person on the desert island Tem uma pessoa na ilha deserta reading a book, que está lendo um livro, making no contribution whatsoever. sem fazer nenhuma contribuição. The hardworking person sweeping the deck, A pessoa que está trabalhando muito e limpando ali o barco, always giving service without being recognized. sempre servindo e nunca sendo reconhecido. The person who is holding on for dear life at the front of the ship, wrapped around the front, A pessoa que agora sim está ali, o número 9, tentando salvar sua própria vida, not sure where we're going, sem saber direito para onde nós estamos indo, but trusting in the Lord. mas confiando simplesmente no Senhor. Or the person flying the kite, Ou a pessoa que está lá com uma pipa, the prayer warriors in our church, essas pessoas que estão sempre ali orando, os guerreiros de oração, who are often more attuned que estão normalmente mais ali nas ondas to what the Holy Spirit is doing daquilo que o Espírito Santo está fazendo, than those of us who are pastors. mais até do que nós que somos pastores. But lest I create an ideal understanding of the church, Mas então vamos, em vez de pensar numa ideia, um ideal da igreja, as Pastor Luke reminded us yesterday, como o pastor Luke nos lembrou ontem, Bonhoeffer's warning e também o aviso de Bonhoeffer, that if you go looking for the perfect church, que se você procurar a igreja perfeita, the moment you step inside it, assim que você entrar nesta igreja, it will not be perfect ela deixará de ser perfeita. because we're human beings, Porque somos seres humanos, we're sinners. somos pecadores. And so have a look again at the pirate ship. Então vamos ver de novo ali o barco pirata. What about the person who's blowing a hole in the side of the ship? E essa pessoa que está fazendo um buraco ali do lado do barco, The saboteur, é aquele que é o sabotador, the one who is working against what God is doing. aquele que luta contra aquilo que Deus está fazendo. We may have this perfect image of the church, Nós podemos ter uma ideia ou um ideal do que é a igreja, but the church is never a building. mas a igreja nunca é só um templo. In the New Testament, No Novo Testamento, it's the ecclesia, é em Eclesiastes, the called out people, perdão, é a eclésia, aquele povo que é enviado para fora, the summoned people, a soma do povo que sai, gathered by God, reunido por Deus, equipped in the word, equipado na palavra and sent out for mission. e enviado para a missão. And so with this in mind, Então, tendo isso em mente, my prayer for this brief time we have together a minha oração para esse breve tempo que nós vamos ter juntos is to encourage é para encorajá-los and equip you e para equipá-los just a little bit more um pouco mais, to be a healthy leader. de modo que vocês sejam líderes saudáveis. We're going to go further now Nós vamos avançar um pouco agora, by using an example fazendo uso de um exemplo from Scripture. das Sagradas Escrituras. Who might be the most famous church planter of all? Quem seria o plantador de igrejas mais famoso de todos? Apóstolo Paul. That's you, sir. Yeah. You're Apollo. Eu sou Paulo, então, But not that Paulo. You're right. The Apostle Paul. não esse Paulo, o Paulo das Sagradas Escrituras. So let's go to the next slide. Então vamos para o próximo slide. We are going to just walk through a few steps Nós vamos caminhar juntos alguns passos in Paul's second missionary journey. na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. Just as he gets going, À medida que ele caminhava, I find there are tremendous lessons nós podemos, na caminhada de Paulo, descobrir lições muito interessantes for us as healthy leaders. para nós, como líderes saudáveis. So let's think about Paul, the church planter. Então vamos pensar no apóstolo Paulo, plantador de igrejas. Before his second missionary journey, Antes da sua segunda viagem missionária, you'll recall he goes to Jerusalem, você vai se lembrar que ele foi até Jerusalém, full of excitement, animado, with Barnabas, com Barnabé,
his mentor, o seu mentor. to report back E ele iria lá dar um relatório on what God has been doing do que Deus estava fazendo through their church planting ministry. através do ministério de plantação de igrejas que ele liderava. They come to testify Eles vieram para dar testemunho that what God has done de que o que Deus tinha feito in the life, na vida, death, na morte and resurrection e na ressurreição of our Lord Jesus Christ do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo is not just for God's covenant people, não é apenas para o povo da aliança de Deus, ou Israel, Israel, but for all people. mas para todo o povo. And the council agrees. E o conselho então em Jerusalém concorda. This is a high point in Paul's church planting ministry. Esse é um ponto alto no ministério de plantação de igrejas do apóstolo Paulo. Can you think of a high point in your church planting ministry? Você consegue pensar num ponto alto do seu ministério de plantação de igrejas? And what happens next? E o que acontece depois? Paul and Barnabas say, Paulo e Barnabé então dizem: let's go again. vamos para uma próxima jornada. Missionary trip number Viagem missionária número 2. 2. And so they get ready to go. Então eles se animam, estão se preparando para ir. They check with the presbytery, Eles se aconselham ali com o presbitério and they are about to set off. e estão prontos para partir. But what does the name Barnabas mean? Mas o que o nome Barnabé significa? Son of Filho de? encouragement. Do encorajamento. Barnabas is one of my favorite Bible characters. Barnabé certamente é um dos meus personagens bíblicos favoritos. Maybe you've had an entirely smooth Talvez você teve uma caminhada bem leve ministry experience. ou um ministério bem tranquilo. If you have, Se você teve, I want to shake your hand. eu quero te cumprimentar. For me and for most of us, Para mim e para a maioria de nós, ministry is bumpy, o ministério é bem difícil, de altos e baixos. and we need encouragement. E nós precisamos de encorajamento. And that was Barnabas's, E esse era o papel de Barnabé. this is specialty. Ele era especialista. And he is a person E ele é uma pessoa of second chances, de segundas chances. a forgiving heart. Um coração perdoador. Do you remember Você se lembra what happened on the first missionary journey? o que tinha acontecido na primeira viagem missionária? Church planting part 1? A parte de plantação de igrejas número 1. Who did they take with them? Quem os acompanhou? John Mark. João Marcos. And what did John Mark do? E o que João Marcos fez? He quit on them. Ele saiu, ele os deixou. Have you ever had someone join your church plant, Você já teve alguém que foi junto com você na plantação de igreja, all excited? todo animado? Pastor, I can do this. Pastor, eu posso fazer isso. Pastor, I can do that. Pastor, conta comigo para isso. And then they just fade away. Então, de repente, eles vão desanimando. John Mark. João Marcos. But who is Barnabas? Mas quem é Barnabé? He is the son of encouragement. Ele é o filho do encorajamento. So he says to Paul, Então ele diz ao apóstolo Paulo, missionary trip number 2, na viagem missionária número 2, let's give John Mark another try. vamos dar uma segunda chance para João Marcos. And what does Paul say? E o que o apóstolo Paulo disse? Absolutely not. Definitivamente não. That guy failed us. Esse cara falhou com a gente, No second chances. sem nenhuma segunda chance. And this is what happens next. E é isso que acontece a seguir. Próximo slide, por favor. Aha. Barnabas and Paul have a fight. Barnabé e o apóstolo Paulo começam a lutar. I don't think they had boxing gloves. Eu não acho que eles tinham luva de boxe. But this is a really sad story. Mas essa é uma história triste. Will you listen to me to Acts chapter 15? Por favor, escute a palavra de Atos, capítulo 15. Sometime later, Algum tempo depois, Paul said to Barnabas, o apóstolo Paulo disse a Barnabé: let us go back vamos voltar and visit the believers e visitar os crentes in all the towns em todas as cidades, where we preach the word of the Lord, onde nós pregamos a palavra do rei. and see how they're doing. E vamos ver como eles estão.
Barnabas wanted to take John, Barnabé queria levar João, also called Mark, também conhecido como Marcos, with them. junto com eles. But Paul did not think it wise Mas Paulo não pensou como ele to take him a respeito de levar João Marcos, because he had deserted them porque ele tinha deserdado eles in Pamphylia em Panfilha and had not continued with them e não continuou com eles in the work. no trabalho. They had such a sharp disagreement Eles tiveram um desacordo, eles não concordaram de uma forma tão profunda that they parted company. que eles se separaram. Barnabas took Mark Barnabé foi com João Marcos and sailed for Cyprus. e viajou para Chipre. But Paul chose Silas Mas Paulo escolheu Silas and left, e foi, commended by the believers enviado pelos crentes to the grace of the Lord. pela graça de Deus. This is a story of loss. Essa é uma história de perda. I really hope, Eu realmente espero, I sincerely hope, eu sinceramente espero you haven't had this kind of heartbreak in your ministry. que você não tenha vivido algo tão difícil como isso no seu ministério. But I have a hunch you have. Mas eu imagino que talvez você já tenha vivido algo assim. I have. Eu passei por isso. That heartbreaking experience Essa experiência de partir o coração of the end of Christian friendship. do fim de uma amizade cristã. Honestly, Honestamente, sometimes it's been my fault, às vezes a culpa foi minha. and sometimes maybe someone else's. E às vezes pode ser que tenha sido de outra pessoa. But the hurt is the same. Mas a dor é a mesma. So healthy leadership Então, líderes saudáveis acknowledges the reality of loss. tomam ciência da realidade da perda. I'd love for you to just take a moment Eu amaria se você pudesse tirar um momento and reflect on this past year of church planting. e refletisse sobre o último ano do seu trabalho na plantação de igrejas. Where have you experienced loss? Aonde você vivenciou a perda? What has been a pain point or point of pain? Aonde você teve um ponto ali, uma vivência de dor e de dificuldades For you in your leadership? na sua liderança? And where have you experienced God E aonde você experimentou a presença de Deus in the midst of all of that? no meio de todo esse turbilhão? You may wish to write down a name, an experience, something that's happened that was of loss. Talvez você possa escrever um nome, uma experiência, alguma coisa que aconteceu nessa experiência de dor. Healthy leaders don't hide from loss. Líderes saudáveis não se escondem da dor. You can try. Você pode tentar. I've tried. Eu tentei. It will eat you up. Vai consumir você inteiro. Far better to set it at the foot of the cross É muito melhor colocar tudo isso diante da cruz and to ask for Jesus to weep with you in that loss. e pedir para que Jesus chore com você em meio a essa dor. But healthy leaders not only acknowledge loss, Mas líderes saudáveis não apenas percebem a perda, they celebrate addition. mas eles celebram a soma. Just as Paul, the church planter, Como o apóstolo Paulo, o plantador de igrejas, experienced ele também passou por isso. as God's word leads us on. À medida que Deus o levou adiante. Because what happens next? Porque o que aconteceu na sequência We turn over to chapter 16 é que nós vamos ao capítulo 16 and we get this next story. e nós chegamos a essa próxima história. Slide, por favor. Paul came to Derbe O apóstolo Paulo foi a Derbe, and then to Lystra, a Derbe e a Listra, where a disciple named Timothy onde um discípulo chamado Timóteo, lived, onde ele vivia, Timóteo vivia, whose mother was Jewish cuja mãe era judia and a believer, e uma crente, and whose father was Greek. e o pai era grego. The believers at Lystra Os crentes de Listra and Iconium e de Icônia spoke well of him.
falava muito bem dele. And Paul wanted to take him along on the journey. E Paulo sentiu o desejo de levá-lo junto nessa jornada de plantação de igrejas. So he circumcised him Então ele foi circuncidado because of the Jews por conta dos judeus who lived in that area. que viviam naquela região. For they all knew Porque todos sabiam that his father was Greek. que o seu pai era grego. As they traveled from town to town, E à medida que eles viajavam de cidade em cidade, they delivered the decisions eles compartilhavam as decisões reached by the apostles liderados pelos apóstolos and the elders in Jerusalem e também pelos presbíteros da cidade de Jerusalém, for the people to obey. para que as pessoas obedecessem. So the churches were strengthened Então assim as igrejas eram fortalecidas in the faith na fé and grew daily e cresciam diariamente in numbers. em número. Praise God. Louvado seja o Senhor. So there's loss, but there's addition. Então tem perda, mas também tem soma. Following, Seguindo, serving, servindo, loving amando a living God Deus que é vivo, we know in Jesus Christ que nós conhecemos em Cristo Jesus. means a mix of these emotions Significa que nós vamos viver uma mistura dessas emoções, all at once. todas de uma vez. Imagine Paul, the church planter, Imagine o apóstolo Paulo, plantador de igrejas, heartbroken, com o coração partido, saying goodbye dizendo adeus to his mentor, ao seu mentor, Barnabas, Barnabé, but continuing on mas continuando a jornada and meeting Timothy, e encontrando-se com Timóteo, a new Christian friend, novo cristão que se tornou amigo, who he takes under his wing, que ele traz para debaixo dos seus braços, and the ministry grows. e o ministério cresce. Friends in Christ, Amigos em Cristo, take a moment now tire um momento agora and reflect on the past year of your church planting ministry. e tente pensar no seu último ano de plantação de igreja. Where have you experienced growth? Aonde que você experimentou o crescimento? And how has this addition, E como essa soma, people, pessoas, programs, programas, opportunities, oportunidades, how has it impacted your leadership? como isso impactou a sua liderança? Maybe there's a name, Talvez tenha um nome, an event, um evento, a particular worship um momento especial de adoração that you want to write down, que você queira escrever, a gift um presente that God has added que Deus somou to your church plant. ao seu ministério de plantação de igrejas. Where have you experienced Aonde você experimentou God in the midst of it all? o mover de Deus no meio de tudo isso? Healthy leaders Líderes saudáveis, expect loss eles esperam a perda, and addition. mas também esperam a soma. But what happens next in the story? Mas o que vem depois nessa história? Let's have a look at the next slide. Vamos ver o próximo slide. This is what I call Isso é o que eu chamo disruption. de disrupção ou ruptura. Let's continue in God's word. Vamos continuar na leitura da palavra de Deus. Paul and his companions Paulo e seus companheiros traveled through the region viajaram pela região of Phrygia de Frígia and Galatia, e na região da Galácia, having been kept by the Holy Spirit sendo segurados pelo Espírito Santo from preaching the word de pregar o evangelho in the province of Asia. na província da Ásia. When they came to the border of Mysia, Quando eles vieram à fronteira de Mísia, they tried to enter Bithynia, eles tentaram entrar naquela nova região, but the Spirit of Jesus mas o Espírito de Jesus would not allow them to. não permitiu que eles seguissem. So they passed by Mysia, Então eles passaram por ali and they went down to Troas. e foram então até Troade. During the night, Durante a noite, Paul had a vision o apóstolo Paulo teve uma visão of a man of Macedonia de um homem da Macedônia, standing and begging him, lá sentado e clamando, suplicando a ele: "Come over to Macedonia venha a Macedônia, and help us." ajude a gente aqui. After Paul had seen the vision, Depois que Paulo teve essa visão, they got ready.
Eles se prepararam to leave for Macedonia, para ir para a Macedônia, concluding that God had called them entendendo que tinha sido um chamado de Deus to preach the gospel. para pregar o evangelho. What a remarkable story this is. Que história marcante. Just imagine Paul, the church planter. Agora imagine comigo Paulo, o plantador de igrejas. Imagine the mix of emotions. Imagine a mistura de emoções. He loves Jesus, Ele ama a Jesus, like you love Jesus, como você ama a Jesus, like we love Jesus. como nós amamos a Jesus. He wants to be faithful. Ele quer ser fiel, He wants to plant churches. ele quer plantar igrejas. He has sacrificed. Ele se sacrificou, And yet, this happens. porém isso aconteceu. He loses his mentor. Ele perde seu mentor, He adds new members to his team. ele tem novas pessoas no time, He continues on that original mission journey. ele continua naquela missão original dada por Deus. And it's not the Roman authorities, E não são as autoridades romanas, it's not persecutors of the Christian way, não são perseguidores dos que estão no caminho de Cristo. it's the Holy Spirit himself É o próprio Espírito Santo that prevents Paul from going further. que não permite que o apóstolo Paulo avance. Imagine Imagine, how discouraged, isso não parece desencorajador, how confused confuso? he must have been. Ele deveria estar confuso. And so he rests. Então, ele descansa. Maybe there's a lesson for all of us in there. Talvez tenha uma lição aqui para todos nós. Drawing on Pastor Luke's Buscando entender o pastor Lucas, wonderful teaching yesterday pastor Luke, que deu uma excelente palavra ontem on Sabbath. a respeito do sábado. Paul rests in Troas, Paulo descansa em Troade and there God gives him a vision e ali Deus dá a ele uma visão that he is to go to Macedonia de que ele deveria ir à Macedônia and to preach the gospel there. e pregar o evangelho ali. But Paul must think, Mas talvez Paulo pensou: Lord, that wasn't the original plan. Deus, esse não era o plano original. Have you had that experience? Você já teve essa experiência? You thought you were going this way with the Lord, Você achava que estava indo nessa direção pelo Senhor, but God calls you in a totally different way. mas o Senhor te chama para um local totalmente diferente. A disruption takes place. É uma ruptura. And when you go E à medida que você vai, próximo slide, to a city, one back, um atrás, por favor. Um slide para trás, por favor. excellent. Obrigado. When you go to the place where Paul landed today, Quando você vai ao lugar onde o apóstolo Paulo ficou nos dias de hoje, it was called the city of Neapolis. era chamada a cidade de Neápolis, Doesn't exist anymore. não existe mais nos dias de hoje. There's a little city called Kavala Tem uma cidade pequena chamada Cabala, in Greece, na Grécia, the city of horses. a cidade dos cavalos. And you go to the church of St. Nicholas. E quando você vai à igreja de São Nicolas, And most churches e a maioria das igrejas put the beauty on the inside. vem a beleza e colocam a beleza dentro do templo. But this church Mas essa igreja em específico puts the beauty on the outside. coloca a beleza no exterior. And this is what you see E é isso que você vê. on the outside of the church. Essa tela é o que você vê fora da igreja, It's fora do templo. the story of Paul being called É a história do apóstolo Paulo sendo chamado in the vision na visão to go to Macedonia. para ir para a Macedônia. And there's another panel not depicted here E agora tem um outro painel que não está aqui, on the front of the church, bem na frente da igreja, no exterior, with Paul stepping off the boat, com o apóstolo Paulo pisando para fora do barco, and his foot is almost a little bit longer than usual. e o pé dele está um pouco mais para frente do que seria o habitual. The first time I saw it, A primeira vez que eu vi essa imagem, I thought he needs a foot doctor, a podiatrist. eu pensei, ele precisa de alguém que cuide dos pés dele, porque His foot looks a little strange, o pé dele parecia meio estranho. but the artist did it for a reason. Mas o artista que o fez por uma razão. That Isso, esse passo mais longo, is the first time the gospel é a primeira vez que o evangelho reached Europe. chegou à Europa. Amazing. Incrível, não? Paul had an idea. Paulo tinha uma ideia.
God had a better idea. Deus tinha uma ideia muito melhor. Disruption. Ruptura. Take a moment, friends, Tire um momento agora, meus amigos, and reflect on this past year of your leadership. e pense comigo nesse seu último ano de liderança. Where have you experienced disruption? Aonde você vivenciou ruptura? Some sudden shift Uma mudança, algo diferente. or change? Ou uma mudança? Maybe you started the year Talvez você começou o ano with a plan that God was calling you this way, com um plano claro de que Deus estava te chamando por aqui, but something happened. mas algo aconteceu. Maybe even something discouraging, Talvez alguma coisa até que seja desencorajadora. and you find yourself at the conference today E você se encontra hoje nessa conferência, going a very different direction. indo para uma outra direção. How has this interruption Como essa interrupção influenced influenciou or changed your leadership? ou mudou a sua liderança? Maybe you want to write down Talvez seja bacana você escrever isso. an event, Um evento, something that happened alguma coisa específica que aconteceu, that has been a major disruption. que foi algo muito importante na sua jornada. Where have you experienced God Aonde você presenciou a presença de Deus? in the midst of all that? No meio de todo esse caos. Well, God's word gives us one last move in this story, A palavra de Deus nos dá um último movimento nessa história do apóstolo Paulo, plantador de igrejas. not just a story of loss, Não apenas uma história de perda, not just a story of addition, não apenas uma história de soma, not just a story of disruption, não apenas uma história de ruptura, but a story of mas uma história de surprise. surpresa. Listen with me. Vamos ver a palavra de Deus? From Troas, De Troade, we put out to sea nós fomos ao mar and sailed straight e viajamos diretamente. for Samothrace. Sorry? Samothrace. Samothrace. Yeah. And the next day, E no dia seguinte, we went on to nós fomos Neapolis. Neápolis. From there, we traveled to Philippi, De ali nós viajamos para Filipo, a Roman colony uma colônia romana, and leading city e nas cidades vizinhas of Macedonia. da Macedônia. And we stayed there several days. E ficamos por lá vários dias. On the Sabbath, No sábado, we went outside the city gate nós fomos para fora dos portões da cidade, to the river, para o rio, where we expected onde nós esperávamos to find a place of prayer. encontrar um lugar para orar. We sat down Nos sentamos and began to speak e começamos a conversar to the women who had gathered there. com as mulheres que haviam se reunido por ali. One of those listening Uma dessas que estavam escutando was a woman era uma mulher from the city of Thyatira da cidade de Taiafaia, named Lydia, chamada Lídia, a dealer in purple cloth. uma mulher que trabalhava com esse material. She was a worshiper of God. Ela era uma adoradora de Deus. And the Lord opened her heart E o Senhor abriu o seu coração to respond to Paul's message. para responder à mensagem do apóstolo Paulo. When she and the members of her household Quando ela e as pessoas da sua casa were baptized, foram batizadas, she invited us to her home. ela os convidou para a sua casa. If you consider me Se você me considerar a believer in the Lord, uma crente no Senhor, she said, disse ela, come and stay at my house. venha e fique na minha casa. And she persuaded us. E ela os persuadiu. What a huge surprise. Que surpresa impressionante. I have read this story many times, Eu já li essa história muitas vezes, but it was only when preparing to come to be with you, mas foi só quando eu estava me preparando para vir aqui, para estar com vocês, it dawned on me. que acendeu uma luz. Where's the Macedonian man? Cadê o homem da Macedônia? He appears in the dream. Ele apareceu no sonho. Don't you think Paul was looking for him? Será que Paulo não estava procurando por ele? Paulo Paulo and Caio e Caio invited me to Brazil, me convidaram para vir para o Brasil. and I'm super happy to be here. E eu estou muito feliz de estar aqui. But what if I stepped off the plane Mas e se eu saísse do aeroporto, do avião, and there was no Paulo? e não tivesse nenhum Paulo? I'd be standing in São Paulo Eu estaria em São Paulo, by myself. todo sozinho.
The Macedonian man O homem da Macedônia says, "Come to the church planter conference disse: venha à conferência de plantadores de igreja in Macedonia." na cidade da Macedônia. And he doesn't show up. Mas ele não aparece. Surprise. Surpresa. So this is a surprise. It's Então- not a Macedonian man, Então isso foi uma surpresa. Não era um homem da Macedônia, but it's a woman. mas era uma mulher. What a surprise for Paul and his friends. Que surpresa para Paulo e seus amigos. Not just any woman. Não qualquer mulher. Did you catch the irony? Você percebeu aqui a ironia? She is from Thyatira. Ela é de Thyatira. And where is Thyatira? Tiatira. E aonde fica isso? It's back in Asia Minor, Fica na Ásia Menor, what we call Turkey today. o que nós chamamos de Turquia hoje. It would be like you Seria como você going to plant a church ir plantar uma igreja in another part of the world, numa outra parte do mundo. let's say Vancouver, Vamos dizer Vancouver. and you go to share the gospel, E você vai compartilhar o evangelho. and the first person you meet E a primeira pessoa que você encontra is from São Paulo, é de São Paulo. and they accept Jesus. E eles aceitam Jesus. Not here in Brazil, Não aqui no Brasil, but over in another country. mas lá em Vancouver. Would it dawn on you? Não ia dar um tilt na sua cabeça? Maybe I could have just stayed home and done this. Por que eu não fiquei em casa para fazer isso? But it's important. Mas é importante. Lydia is a God-fearer, Lídia, ela é temente a Deus. a Gentile Ela é gentílica, reaching for God buscando ao Senhor through Judaism. através do judaísmo. And Paul preaches the gospel E o apóstolo Paulo prega o evangelho as a Jewish man como um homem judeu to this Gentile woman, para essa mulher que é gentia. and she accepts the gospel. E ela aceita o evangelho. With her acceptance Com a sua aceitação and her baptism, e com o seu batismo, she opens her house. ela abre toda a sua casa. She shows Paul and his friends Ela mostra a Paulo e a seus amigos hospitality. hospitalidade. Not only that, Não apenas isso. she was a businesswoman. Ela é uma mulher de negócios, Church planters, plantadora de igreja. do we require a little financial support from time to time? Nós precisamos de dinheiro de tempo em tempo. Não precisamos? This is a good addition to Paul's ministry. Essa foi uma excelente soma ao ministério do apóstolo Paulo. When you visit what is left of Quando você visita o que sobrou de Thyatira, Tiatira, a small city in Turkey today, uma pequena cidade na Turquia hoje. I was just there leading a group in May. Eu estive lá recentemente com um grupo em maio. They've done excavations Eles fizeram algumas escavações and they have found inscriptions e encontraram algumas inscrições of different guilds or unions de diferentes uniões that includes que incluem the Purple Dye Guild. o trabalho que Lídia tinha. This is Lydia's town, Essa era a cidade de Lídia. and she traveled the empire E ela viajou ao longo do Império Romano, selling her purple cloth. vendendo os seus produtos. We can presume Nós podemos presumir that she knew lots of people que ela conhecia muita gente. as she went from agora to agora, market to market. À medida que ela ia de ágora a ágora ou de mercado a mercado, em cidade em cidade. And there are many Bible scholars E tem muitos estudiosos da Bíblia who suggest que sugerem she likely introduced Paul que ela provavelmente introduziu o apóstolo Paulo with a letter of commendation com cartas de recomendação as he traveled in his church planting ministry, à medida que ele ia viajando pelo seu ministério de plantação de igrejas, city to city, cidade a cidade, market to market. mercado a mercado. As Paul, as a leather worker, Como Paulo, que trabalhava também, a tent maker, um fazedor de tendas, was bivocational era bivocacional and worked e trabalhava and planted churches. e plantava igrejas. This is a wonderful surprise. Essa é uma surpresa impressionante. This is, dare I say, Isso eu diria better than meeting the Macedonian man. é muito melhor do que encontrar o homem da Macedônia. Paul blesses Lydia with the gospel. Paul blesses Lydia with the gospel. O apóstolo Paulo abençoa Lídia com o evangelho. And in turn, Lydia blesses Paul. E nessa relação, Lídia abençoa a Paulo. What a wonderful surprise. Que surpresa incrível. So take a moment, friends. Então,
vamos parar um minuto agora, meus amigos. Think back over this past year Pense nesse seu último ano, of your church planting do ministry. seu ministério de plantação de igrejas. Where has God surprised you? Aonde Deus te surpreendeu? How has this surprise Como essa surpresa impacted your leadership? impactou o seu ministério? And looking back now, E olhando para trás agora, where have you witnessed God aonde você testemunhou a presença de Deus? at work in the midst of all this? No trabalho e no meio de tudo isso que estava acontecendo. You may want to write down an event, Talvez você queira escrever no seu bloco de notas um evento, a person's name, o nome de uma pessoa, a moment of revelation, um momento de revelação or clarity. ou de discernimento. How has God surprised you? Como Deus te surpreendeu? What we see in this story O que nós vemos nessa história of loss, de perda, of addition, soma, of disruption, ruptura, of surprise, surpresa, is faithfulness, é a fé. first of God, Primeiro em Deus and then of a church planter e depois na vida dos plantadores de igreja, who learns to trust God more que aprenderam a confiar mais e mais no Senhor. and to, as the Apostle Paul himself will say, E assim como o próprio apóstolo Paulo diria, to walk worthily. para andar de modo digno. This is part of healthy leadership, I believe, Isso faz parte de um líder saudável. is as we walk with the Lord À medida que nós andamos com o Senhor, through times that are challenging, através de tempos desafiadores, through times that are exciting, através de tempos de grande ânimo, through times that are confusing, através de tempos confusos, through times that are surprising. através de tempos de grandes surpresas e milagres. God takes us deeper with Him Deus nos leva a aprofundarmos nele, in our discipleship and leadership. no nosso discipulado e na nossa liderança. Go to the next slide. Pode mudar o slide, por favor? Next slide. Mais um. The pathway that we walk O caminho ao qual nós somos chamados a seguir, is rarely smooth. ele é tranquilo. It may look a little bit like this. Perdão, ele é raramente tranquilo. É o contrário. Ele deve parecer. I said, the path we go is smooth, but it's rarely smooth. Então ele não é tranquilo, ele é raramente tranquilo e ele pode parecer assim. On the left À esquerda. is where my family originally comes from, Ali é o lugar onde minha família originalmente faz parte. a small little part of the United Kingdom Um pequeno lugar do Reino Unido called Northern Ireland. chamado Norte da Irlanda, Irlanda do Norte. My family have farmed the same piece of land A minha família teve fazenda no mesmo lugar for 400 years. por mais de 400 anos. And the little Presbyterian church E a pequena igreja presbiteriana is where my grandfather é onde o meu avô was the musician, foi o líder do louvor. and where my family are still deeply involved. E onde minha família até os dias de hoje estão profundamente engajadas. This is called the Giant's Causeway. Essa é conhecida como Giant's Causeway. It's a wonderful natural formation of rocks É um lugar incrível onde tem uma formação única de pedras, that every time I'm there, onde cada vez que eu vou visitá-los, it reminds me of ministry leadership. me lembra da liderança ministerial. No two steps the same. Nenhum degrau é igual ao outro. One's posture A postura de alguém has to be downward tem que ser voltada para baixo, to take careful steps tendo que dar passos cuidadosos so as not to fall. para não cair. The one on the right, Aquele à direita, Paulo will be familiar with. eu conheço, talvez conheça um pouco. It's called the grouse grind. É conhecido como grouse grind. And if you look at Paulo's computer, E se você ver o meu computador, with his permission, com a minha permissão, you'll see a beautiful picture você vai ver uma foto linda of Paulo de Paulo and his wife Mariana e a sua esposa Mariana on Grouse Mountain no Grouse Mountain, lá in em Vancouver. na cidade de Vancouver. This is a terrifying hike, Essa é uma escalada de montanha, e eu posso dizer, aterrorizadora. 3 kilometers up, 3 quilômetros para cima, straight up, direto para cima. and people run up it. E as pessoas vão correndo.
I walk very slowly. Eu vou bem devagar. But I have the same posture, Mas eu tenho a mesma postura. and that is you have to look down E qual é a postura? Eu tenho que olhar para baixo, or you will stumble. senão eu caio. The temple in Jerusalem, O templo em Jerusalém, when you visit Jerusalem, quando você visitar Jerusalém, you can still go up the same steps você ainda pode ir nos mesmos degraus that Jesus and the disciples que Jesus e seus discípulos would have used. teriam usado. The first time I visited the temple steps, A primeira vez que eu fui na escadaria do templo, I thought we have an engineering problem. eu pensei, nós temos aqui um problema de engenharia. There was a wide step Tem um degrau grande and then a short step, e depois um degrau pequeno, and a wide step um degrau largo and a short step. e depois um degrau curto. And I remember saying to my guide, E eu lembro que eu falei ao guia, my friend Shimon, meu amigo Shlom, did they not know how to build steps back then? eles não sabiam fazer degraus naquela época? And he laughed E ele deu risada, claro. and he said, you walk these steps. Ele disse, vai, sobe esses degraus. So I did. Então eu fui. And I was a younger man E eu era jovem na época, in better shape. com uma forma melhor. And I started to run up the steps. E eu comecei a correr a escadaria. And I stumbled E eu tropeçava. and Shimon smiled. E Shimon deu risada. That's why they're built that way, he É said. por isso que elas são construídas dessa maneira. You're approaching God. Você está se aproximando de Deus. So the posture Então a postura you must take que você deve ter is one of reverence, é de reverência, of humility. de humildade. Long step, Passo largo, short step, passo curto. long step. Passo largo. Friends, Amigos, healthy leadership líderes saudáveis requires a posture requer uma postura of humility, de humildade, of wonder, de estar deslumbrado, of curiosity de curiosidade as to what the living God para aquilo que o Deus vivo is up to in the world. está fazendo no mundo. How has God been shaping your posture Como Deus tem formado a sua postura over this last year? ao longo desse último ano? How might you think in terms of your worthy walk Como você tem pensado na sua caminhada em dignidade in order to be a faithful and healthy leader? para que você se torne um líder fiel e saudável? If as leaders Se como líderes we don't pay close attention nós não prestarmos atenção bem intensa to our own discipleship, para o nosso próprio discipulado, we run the risk, nós corremos o risco the danger de perigos, of thinking too much of de ourselves pensar muito a respeito de nós mesmos and losing touch with our source, e perdendo contato com a nossa fonte, Jesus Christ. que é Jesus Cristo. I remember hearing a church leader Eu lembro que uma vez eu escutei um líder de igreja, many years ago, há muitos anos, and she told a story e ela contou uma história of the best sermon do melhor sermão she ever heard que ela já ouviu na vida and the worst sermon e o pior sermão she ever heard. que ela já ouviu na vida. She said the best sermon she ever heard Ela disse o melhor sermão que ela já ouviu was when she went to university. foi quando ela foi para a universidade. She'd been raised in the church, Ela cresceu na igreja and she had dropped out of the church. e ela abandonou a igreja. It's not that she stopped believing in God, Não que ela tenha parado de crer em Deus, she just stopped going to church. ela só parou de ir na igreja. And a friend of hers, E uma amiga dela, I think through InterVarsity, lá da InterVarsity, invited her to church. a convidou para a igreja. And so she went. E ela foi. And the preacher who was preaching E o pregador que ali fazia o sermão preached a powerful sermon, pregou uma mensagem poderosa, making clear the gospel deixando claro a mensagem do evangelho and Jesus' invitation e o convite de Jesus to follow him. para segui-lo And for those who had drifted, e para aqueles que se desviaram to return. para voltar ao Senhor. And she was convicted, E ela estava convicta and her faith was ignited. e a sua fé foi reaquecida. She said, "It was the best sermon I ever heard." Ela disse: "Uau, foi o melhor sermão que eu já vi na minha vida." And then she said, "I'll tell you about the worst sermon I ever heard." Ela disse: "Agora eu vou te contar do pior sermão que eu já ouvi." I was in this church, Eu estava numa igreja and the pastor stood up e o pastor então se levantou to make an announcement para fazer um anúncio and a confession e uma confissão
that he was very much in love que ele estava apaixonado with someone in the church. por alguém da igreja. It just happened Mas aconteceu that this person que essa pessoa was not his wife. não era sua esposa. And E aí, that he hoped that the church ele esperava que a igreja could be happy for him pudesse ficar feliz por ele in this new relationship, nesse novo relacionamento, even though he was still married mesmo que ele ainda estivesse casado to this other woman. com essa outra mulher. He was going to end that relationship and start this other one officially that he had been having an affair. Ele iria se divorciar então da esposa e viver esse casamento, esse amor com essa nova mulher. It was the worst sermon she'd ever heard, Foi o pior sermão que ela já ouviu na vida. and she walked out of the church. E ela deixou a igreja. But here's the thing. E aqui está a questão. She said that the best sermon Ela disse que o melhor sermão and the worst sermon e o pior sermão she ever heard que ela já ouviu na vida was preached by the same person. foi pregado pela mesma pessoa. Healthy leadership is so important. Líderes saudáveis é tão fundamental. We know the struggle. Nós sabemos as dificuldades. We know the journey. Nós conhecemos a jornada. We know our own sinfulness. Nós conhecemos os nossos próprios pecados. We know our need to rely on Jesus. Nós sabemos a nossa necessidade de depender de Deus, de Jesus. That our worthy walk Que a nossa caminhada digna is one that requires a posture requer uma postura of humility, de humildade, of faithfulness, de fé, of a prayerful approach, de um coração orante, to watch our steps closely para olhar realmente os passos que nós estamos dando, so we don't end up like this next photo, para que nós não terminemos como essa próxima slide, which is my precious daughter que é minha filha amada, when it snowed in Vancouver quando nevou em Vancouver, and she walked out e ela saiu and deliberately fell face first in the snow. e literalmente caiu com o rosto na neve. We don't want to fall down, Nós não queremos cair. which is why the next slide É por isso que o próximo slide is, oh, that's hard to see, tá um pouco difícil de ver, mas depois a gente is a wonderful é excelente, selection uma excelente seleção of Bible verses de versos bíblicos that remind us que nos lembram of how important it is de como é importante to walk worthily. andar de modo digno. Listen with me Escute comigo, as God's word à medida que a palavra de Deus, again and again and again de novo e de novo e de novo, reminds us of walking worthily. nos lembra da importância de andar em dignidade. Just a couple of selections here. Alguns versos que eu selecionei. Ephesians 4:1. Efésios 4:1. As a prisoner for the Lord, Como um prisioneiro do Senhor, then I urge you to live a life eu os chamo a viver uma vida worthy digna of the calling you have received. do chamado que você recebeu. 1 John 2:6. 1 João 2:6. Whoever says he abides in him Aquele que diz que está nele ought to walk in the same way deve andar da mesma maneira in which he walked. a qual ele andou. Or this next slide Ou esse próximo slide, from Colossians 1. de Colossenses 1. For this reason, Por esta razão, since the day we heard about you, desde o dia que nós ouvimos a respeito de você, we have not stopped praying nós não paramos de orar for you por você, and asking God pedindo a Deus to fill you with the knowledge para que os encha de sabedoria of his will da sua vontade, through spiritual wisdom através de sabedoria espiritual and understanding. e compreensão. And we pray E nós oramos this in order assim para que that you may live a life você viva uma vida worthy of the Lord digna do Senhor and may please him e possa agradá-lo in every way. em cada momento. Friends, I invite you to think in terms of how this worthy walk looks for you. Meus amigos, eu quero convidá-los a pensar nesse momento o que essa caminhada em dignidade significa para você. We know Nós sabemos that in the year behind us, que no ano que se passou,
we have experienced loss, nós experimentamos perdas, addition, somas, disruption, rupturas and surprise. e surpresas. We know that in the year ahead, Nós sabemos que no ano que virá à frente, in our desire nos nossos sonhos to be a healthy leader, de sermos líderes saudáveis, that we will also experience que nós também vamos experimentar loss, perdas, addition, somas, disruption, rupturas and surprise. e surpresas. But in your worthy walk, Mas na sua caminhada digna, how are you surrounding yourself como você está fazendo com que as pessoas ao seu redor, with practices, através de práticas, including prayer, incluindo a oração, to remind yourself que essas pessoas te lembrem that your primary identity de que a sua identidade prioritária ou primeira is not in your church plant. não está na sua plantação de igreja, It's not in your ordination if you're ordained. não está na sua ordenação se você é um ministro ordenado, It's in your baptism, está no seu batismo and that you belong, e que você pertence, body and soul, corpo e alma, in life and death, na vida e na morte, to our faithful Savior, ao nosso Senhor que é fiel, Jesus Christ. Jesus Cristo. And as we come to a close, E à medida que nós estamos chegando ao final, I'll share with you eu quero compartilhar com vocês a daily practice that I have uma prática diária que eu tenho in order para que vocês, to try as best as I can da melhor maneira possível, to stay close to the Lord, permaneçam próximos ao Senhor, to stay grounded permaneçam enraizados no Senhor, as a healthy leader. como líderes saudáveis. As I walk to work À medida que eu vou andando para o trabalho, from the bus do ônibus to my college, até o seminário, close to Paulo's old townhouse, que é próximo aonde Paulo morou, I say to myself eu digo a mim mesmo a prayer of St. Patrick. uma oração de St. Patrick, São Patrick. As I walk along À medida que eu vou andando and think about beginning my day, e eu penso no começo do meu dia, I say to myself, eu digo a mim mesmo: Christ be with me, Jesus Cristo esteja comigo, Christ within me, Jesus esteja dentro de mim, Christ behind me, Deus esteja atrás de mim, Christ before me, Deus esteja à frente de mim, Christ beside me, Deus esteja ao meu lado, Christ to win me, Deus esteja do meu outro lado, Christ to comfort Deus conforte-me and restore me, e restaure-me, Christ beneath me, Deus esteja abaixo de mim, Christ above me, Deus esteja acima de mim, Christ in quiet, Deus no silêncio, Christ in danger, Deus em meio aos perigos, Christ in friends, Deus com os meus amigos, Christ in loved ones, Deus com aqueles meus que são amados a mim, Christ in the presence Deus na presença of strangers around me. quando há pessoas que eu não conheço ao meu redor. It guards my steps, Isso guarda os meus passos, reminds me of Christ's presence, me lembra da presença de Cristo Jesus and gives me a posture e me dá uma postura to begin my day. para começar o meu dia. As I go to sleep at night, E quando eu vou dormir de noite, I ask 3 questions. eu faço 3 perguntas. The first question A primeira pergunta is, what did I do é: o que eu fiz for Jesus today? para Jesus no dia de hoje? And I think about the day as it's gone by. E eu fico pensando no dia, a forma como ele aconteceu. I think about the opportunities Eu penso nas oportunidades I was given to witness to the que gospel, Deus me deu para testemunhar o Evangelho, to care for others, para me preocupar com os outros and to fulfill my discipleship. e para preencher a minha vida de discipulado. So the first question, Então a primeira pergunta: what did I do for Jesus? o que eu fiz para Jesus? And then the second question Então a segunda pergunta de noite is confessional. é mais confessional. Not what did I do for Jesus, Não o que eu fiz para Jesus, but what did I do to Jesus? mas o que eu fiz difficult now for Jesus. The first one again? Yes, Yeah, it's yes. similar in So- Portuguese. So the first one is, what did I do for Jesus? O que eu fiz pelo Cristo, pela vontade de Cristo. Second one is, what did I do to Jesus? Mas a segunda é o que eu fiz para Jesus. Então a primeira, perceba, é que tem um joguinho aqui. É o que eu fiz pelo Jesus, o que Jesus queria que eu fizesse, mas agora é o que eu fiz diretamente para Jesus.
my words, minhas palavras, my actions, minhas ações, my sinful inclinations. os meus pecados, minhas inclinações pecaminosas, How did I misrepresent the gospel? aonde eu não representei bem o evangelho, How might I have hurt someone? como talvez eu possa ter machucado alguém, Where did God open up an opportunity aonde Deus abriu uma oportunidade and I walked the other way? e eu simplesmente não a segui. So what did I do for Jesus? Então o que eu fiz para Jesus? What did I do to Jesus? O que eu fiz pela vontade de Cristo? And then the last question. E por fim, What did I do with Jesus? o que eu fiz com Jesus? And I end my day reflecting E eu termino meu dia refletindo in awe and admiration em deslumbre e admiração in all the ways por todas as maneiras that God in Jesus Christ showed up. que Deus em Jesus Cristo se revelou. For in the end, Porque no final, healthy leadership líderes saudáveis always leads to doxology, sempre lideram em direção à doxologia ou à adoração. praise of God, Que Deus seja louvado, Father, Son, o Pai, o Filho and Holy Spirit. e o Espírito Santo. Amen. Amém.